Agorafobia. Bruno, o que é agorafobia? A agorafobia é um transtorno de ansiedade que acomete aproximadamente 1,7% da população mundial. Isso no Brasil representa cerca de 150 mil novos casos a cada ano. A agorafobia ela se desenvolve após um ou mais ataques de pânico, mas não necessariamente a pessoa que sofre desse transtorno de agorafobia manifestará também a síndrome do pânico. Geralmente a pessoa que sofre desse transtorno, ela sente um receio, um medo, uma certa angústia de não conseguir escapar ou fugir dos locais que ela considera como locais aversivos, tais quais terminais rodoviários, aeroportos, praças públicas, shopping centers, elevadores, lugares distantes, remotos e etc. Em alguns casos, a pessoa ela até consegue encarar esta situação da qual ela está experienciando, desde que ela esteja acompanhada de uma pessoa de sua confiança. Esse transtorno acomete mais os homens do que as mulheres e tende a surgir no início da adolescência e na fase final da idade adulta. Qual é a causa deste transtorno? Bom, as causas exatas para esse transtorno, elas não são conhecidas, né? Não há um consenso. O que existe são opiniões de especialistas que apresentam algumas hipóteses para a manifestação desta condição. Dentre elas está a associação com outros tipos de transtornos, tais quais o transtorno de ansiedade, ambientes estressantes, abuso de substâncias, né? Ambientes traumáticos para essas pessoas. Também dentre os transtornos que apresentam a fobia, o medo como um elemento em destaque. A agorafobia é a mais genética de todas, pois ela responde por cerca de 61% de uma condição clínica em ampla manifestação. E quais são os critérios diagnósticos? Bom, para fins de critérios diagnósticos, o que nós podemos falar a respeito dos sinais e os sintomas, eles podem manifestar pela combinação de medo, sentimento, sintomas físicos, tais quais falta de ar, aumento dos batimentos cardíacos, náuseas, sudorese, um suor excessivo das mãos e dos pés, medo de frequentar, de estar, de dividir locais onde nós temos ali um certo aglomerado de pessoas. Não se trata de fobia social, é interessante a gente destacar esse ponto. Bom, elas também presenciam assim, uma baixa autoestima, uma perda de autoconfiança. Por quê? Por saber que determinadas situações causam fobia e que estão prestes a acontecer novamente. E como a pessoa deve lidar com este transtorno? Geralmente a agorafobia é um transtorno autodiagnosticável, ou seja, não há necessidade de análises tão aprofundadas, de exames laboratoriais, etc. A pessoa ela deve sim buscar a ajuda de um profissional, que nesse caso pode ser o psicólogo ou o médico psiquiatra, onde no decorrer das sessões, das consultas, o paciente deve relatar o máximo possível de informações para o profissional. Como assim? Exemplo, a descrição dos sintomas, né? O tempo, a duração, em que situações esses sintomas surgem e etc. Cada caso é um caso. Então, como é que funciona? A combinação entre psicoterapia e medicamento, ela vai variar de pessoa para pessoa, porque cada organismo responde de uma forma, né? Isso vai variar de acordo com como a pessoa pensa, a pessoa se comporta, apresentando alterações significativas ou não no dia a dia.
E qual o papel da TCC no transtorno da agorafobia? Bom, a terapia cognitiva comportamental, ela dispõe de uma série de técnicas para o tratamento da agorafobia, que terão por finalidade treinar a pessoa por meio de técnicas que permitam a pessoa encarar esta situação, que são as técnicas de enfrentamento. No primeiro momento, o profissional ele vai listar junto ao paciente os pensamentos automáticos, as crenças disfuncionais, esses medos irracionais. Na sequência, ele vai montar uma hierarquia dessas situações, da menos a mais significativa. Para isso, também fazendo o uso da técnica da dessensibilização sistemática, que é uma técnica que tem apresentado resultados eficazes no combate dessas situações estressantes pelas quais o paciente ele perde ali o controle. Um ponto de destaque é que a agorafobia ela não deve ser confundida, por exemplo, com fobias específicas. Por exemplo, uma fobia de elevador, uma claustrofobia, o medo de ficar fechado. Não se trata disso, tá? Se trata de um medo, de um receio, de uma crença irracional, onde o paciente ele tem medo de perder o controle sobre a situação, ok? Onde então ele vai procurar ficar o mais próximo possível de um ambiente seguro. E esse ambiente, na maioria das vezes, é a sua casa. Ok?